Oi, gente, que bom estar com vocês mais uma vez e falar um pouquinho sobre o nosso estudo do Vem Segue-me. Que dessas 2 semanas foi terceiro NEF 19 e 20 e que tem como título Eis que é completa a minha alegria. Nós precisamos voltar um pouquinho e relembrar aí o momento, né, que antecedeu essa visita de Cristo, quando os nefitas aí presenciaram aquela enorme destruição, as trevas, todas as calamidades e desastres naturais, cidades soterradas, queimadas. E nós temos aí os sobreviventes, aqueles que eram os mais dignos. E esses sobreviventes se reuniram aí ao redor do templo e eles tiveram a oportunidade de ter o Salvador ministrando entre eles. E mais ainda, além do Salvador estar entre eles ensinando, a oportunidade de ver o Salvador ressuscitado, de tocar as suas mãos, as suas marcas e ser uma testemunha desse Cristo que aparecia aí nas Américas como um ser ressuscitado. Depois de ser ensinado por Cristo, aí nós vemos que são vários capítulos em terceiro NEF que refletem aí, que relatam, na verdade, apenas um dia da visitação de Cristo. Mas são vários os acontecimentos. E tem um momento que Cristo acaba se despedindo deles e fazendo a promessa que retornaria no outro dia. E quando ele se despede, ele observa que as pessoas não vão embora. As pessoas permanecem aí. E por que as pessoas permanecem? Porque elas queriam que ele ficasse mais. Eu acho que nós já devemos ter, em algum momento da nossa vida, vivenciado alguma experiência desse tipo. Talvez estar em um evento, ou uma festa, ou com pessoas muito queridas, e de repente a gente não quer que aquele momento acabe. E nesse momento aí memorável, as pessoas não queriam ir embora. Nós temos agora há pouco uma conferência e eu tive um sentimento muito parecido. Quando chegou bem no finalzinho da conferência e o profeta estava lá falando, me veio aquela sensação, ai que pena que acabou. Agora só teremos mais outra daqui a 6 meses, bem que podíamos ter um pouquinho mais. Então eu imagino que aquele povo, com aquele privilégio de ter o Salvador do seu lado, eles não queriam ir embora. Eles queriam permanecer ali, do lado do Salvador. E o Salvador, entendendo isso, acaba ficando. Ele não vai, ele fica. E ele é o exemplo perfeito de ministração. Porque nesse momento, ele diz para as pessoas: tem enfermos entre vós? Coxos, cegos, aleijados, trazei-me a mim. Então, imagina a grande fila que se formou das pessoas com suas enfermidades. E eu fico pensando, se nós estivéssemos naquela ocasião, que enfermidades gostaríamos que o Salvador nos curasse? Talvez alguns de nós estejamos aí lutando contra uma enfermidade física, talvez um câncer, talvez diabetes, uma hepatite C, coronavírus, não sei, né? A lista é enorme de enfermidades. Talvez esta fosse, né? Seja a nossa necessidade. Talvez estejamos lutando contra uma enfermidade psicológica ou emocional. Talvez tenhamos que lidar com uma depressão, com uma angústia ou com uma tristeza profunda. Então, o Salvador, ele viu a necessidade dessas pessoas e ele atendeu essas necessidades. Ele curou um por um. Assim como ele também abençoou as crianças. Cristo, nessa ocasião, também ensinou as pessoas a orarem e a buscarem, através da oração, aquilo que eles mais necessitassem, o desejo profundo do seu coração.
E é muito interessante porque esse povo ora, né, ora ao Senhor e eles têm um desejo. E eu vou ler, né, que diz aqui em 3º Nef 19:9. Oravam por aquilo que mais desejavam e desejavam que o Espírito Santo lhes fosse dado. Olha só, eles oravam e o que eles mais desejavam era ter o Espírito Santo. Eles haviam sido batizados. Agora, eles queriam o Espírito Santo. E por que será que eles oravam pelo Espírito Santo? E aí nós sabemos o quanto é sagrado o Espírito Santo. E o quanto é valioso e importante a sua companhia em nossa vida. Porque através do Espírito Santo podemos ser purificados, podemos ser guiados, podemos ter mais clareza, fazer melhores escolhas e ter esse espírito de revelação que tanto se necessita, principalmente em tempos difíceis como vivemos. Então essas pessoas faziam a sua oração de acordo com os seus sentimentos. Era uma oração sincera. E nós? O que mais desejamos? O que mais necessitamos? O Salvador também fez a oração dele. E aí nesses versículos diz que não tem como descrever. Essas palavras não tinham como serem escritas ou descritas. Mas entre as coisas que o Salvador pediu ao Pai, ele pediu que as pessoas fossem purificadas através da fé em Cristo. Então, vamos pensar um pouquinho. Essas pessoas eram as melhores pessoas que viviam na época. E tiveram o privilégio de estar aí do lado do Salvador. Eram pessoas fiéis que tinham sido batizadas, que estavam aí procurando fazer o correto. Mas ainda assim elas precisavam ser purificadas. E aí nós entendemos como essa purificação é um processo. Essa purificação, ela é um processo diário, um exercício diário de praticar o que se aprendeu, de ter o desejo de não fazer o mal, de não pecar e aplicar aquelas bem-aventuranças do Salvador na vida diária. Então, nós podemos aprender com o Salvador como podemos fazer orações sinceras, orações não repetidas, orações do coração, de acordo com aquilo que nós necessitamos e fazer com que essas orações cheguem ao nosso Pai Celestial. Nós vemos aí também como novamente essa doutrina da Trindade, ela é extremamente aí detalhada, porque o mundo prega e acredita em Deus, Cristo e o Espírito Santo como apenas um. Não, mas eles são seres separados e tangíveis. Eles são um em propósito, mas são distintos. E mais uma vez nós temos aí essa demonstração nas Escrituras do próprio Salvador orando para o seu Pai. Ele não está orando para ele mesmo, mas ele está orando para o Pai que está nos céus. Nós temos as pessoas rogando pelo Espírito Santo. Então, nós aprendemos aí como esses seres são seres individuais, cada um com suas características. O Salvador também ministrou, né, e teve a oportunidade aí de servir, né, o sacramento entre eles, de abençoar o sacramento. E uma promessa que o Salvador faz é que aqueles que partilhassem do seu corpo e do seu sangue, né, claro que sabemos que isso é simbolicamente, essas pessoas seriam saciadas. Então, olha que promessa maravilhosa. Ao partilhar do sacramento, nos sentiremos aí saciados, satisfeitos e cheios do Espírito. Então, é um momento realmente sagrado e importante participar do sacramento, o momento que nós renovamos os nossos convênios, o momento que nós lembramos do sacrifício expiatório do nosso Salvador. Eu achei muito interessante que o Elder Eyring, ele fala que muitas vezes no sacramento
nós ficamos pensando apenas nos nossos pecados, em tudo que nós fizemos de errado. E aí ele faz um apelo para que nesse momento do sacramento a gente possa lembrar também dos nossos esforços, daquilo que nós fizemos de bom, daquilo que nós sentimos que o Salvador, né, o nosso Pai Celestial, ficaram felizes porque tentamos fazer o que era certo. E ele disse que sempre que ele faz isso, embora ele se sinta aí muito longe ainda dessa perfeição, ele sente esse conforto de saber que através da graça de Cristo, ele pode ser melhor cada dia. Ele pode crescer, ele pode progredir rumo, né, a essa santificação. Então, que nós possamos pensar um pouco em como o sacramento ele pode nos purificar e pode nos ajudar, através da graça de Cristo, a sermos pessoas melhores, um pouquinho a cada dia. A vivermos aquelas bem-aventuranças, a vivermos os mandamentos, a moldarmos a nossa vida, a termos um caráter mais digno e mais parecido com o nosso Salvador. O nosso Salvador, ele ensinou muitas coisas. Ele falou ainda sobre a importância da coligação de Israel. Ele falou sobre o convênio de Abraão e sobre o papel importante da pregação do Evangelho, de reunir todos os seus filhos. O Helder Bedinah, ele disse em uma citação que o processo de pregação do Evangelho, da coligação do Israel, ele diz, não é uma responsabilidade só minha ou só sua, né? É de todos. É uma responsabilidade nossa, né? É minha, é sua. É a necessidade de testificarmos que existe um Salvador do mundo, de que o Evangelho foi restaurado. É convidar os nossos amigos para partilhar de ordenanças sagradas e essenciais à salvação. Então, eles nos chamam para que nós possamos pensar na nossa responsabilidade como membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, de testificar dessas verdades. Cristo, ele ainda em 3º Nef 20, ele fala, né, sobre quão belos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, né, quão grandiosas são as palavras de Isaías. Então, que nós possamos realmente pensar, né, como eu posso ser o melhor instrumento e como eu posso ajudar outras pessoas a conhecerem esse Evangelho maravilhoso. Eu posso dizer para vocês que eu sou imensamente grata pela oportunidade, pelo privilégio, por aquela moça que compartilhou o Evangelho comigo e com a minha família e que foi tão importante para nossas vidas. Não significa que depois que nós conhecemos o Evangelho tudo foi perfeito, tudo foi maravilhoso, que não tivemos provações, de nenhuma maneira, né? Todos nós que entramos nesse caminho, as provações vão continuar, né? A vida nem sempre vai ser maravilhosa, mas o que é que muda? Muda a nossa perspectiva, muda a nossa maneira de olhar, muda a nossa capacidade de suportar, a nossa capacidade de escolher o certo. Muda, temos o Espírito Santo conosco, essa companhia constante, que vai nos dar direcionamento, que vai nos ajudar quando nós nos mantemos dignos nesse caminho. Então, o Evangelho, ele é maravilhoso, ele nos dá força, nos dá alento e nos dá esperança nesse plano, né, de pela graça de Cristo podemos voltar à sua presença. Nós sabemos que não estivemos lá entre os nefitas, nós não estivemos lá nesse momento que o Salvador estava aí ministrando, ensinando, mas nós sabemos que nós temos uma arma poderosa, que é a oração. E através dessa oração, nós podemos levar todos os nossos sentimentos, todos os nossos desejos, tudo aquilo que nós necessitamos para o Senhor. E muitas vezes nós não fazemos o uso certo desse instrumento. Então, que possamos pensar, quais são as nossas necessidades? O que mais precisamos nesse momento?
Abrimos já o nosso coração ao Senhor? Precisamos lembrar de buscar o Senhor sempre, nos momentos felizes, naqueles momentos em que a gente realmente precisa agradecer muito, agradecer por estar nessa terra, agradecer pelo sol que brilha ou pela chuva que cai, agradecer pela ordem natural das coisas. E não só pedir na hora do desespero, na hora do lamento, mas que possamos abrir o coração em todas as situações. E se estamos precisando, clamemos ao Senhor. Ele é o nosso Pai, Ele nos conhece, Ele nos ama. Eu sei que Deus vive. Eu sou grata por conhecer o plano de salvação. Eu sou grata por ser membro dessa igreja que me ensinou tantas coisas, que modificou minha vida e que me ajuda a saber que mesmo com as minhas imperfeições, mesmo com os meus pecados, eu posso ir dia após dia tentando ser melhor. E através da graça de Cristo, eu posso voltar à presença do nosso Pai Celestial. Obrigada, gente. Uma ótima semana. Beijo.